Como fazer mechas em 45 minutos sem ter uma equipe grande. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café Raiz. Eu sou Débora Martins e hoje a gente vai falar detalhes simples, mas que fazem muita diferença na hora de diminuir o seu tempo. Então, a primeira coisa, por que você está perdendo tempo? Antes de te mostrar uma dica bem básica mesmo, que você tem tudo aí dentro do seu salão, tá tudo na sua frente, é só você otimizar ali, é só você colocar tudo organizado, que já vai fazer uma diferença no seu tempo. Mas antes da gente entrar de fato no conteúdo dessa aula, eu quero te mostrar duas coisas. Primeiro, quero que você entenda por que você está perdendo tempo nas suas mechas. Eu acho que é muito importante a gente saber por quê e como, né? Para depois a gente entrar no como fazer, no como ser diferente, então, daqui para frente, certo? É verdade. Então, por que você está perdendo tempo? Vamos pensar. Quando você coloca a cliente na cadeira e ela te mostra a referência, como é o seu. Como você conduz essa cliente o tempo todo? Como que você se organiza para fazer esse atendimento? Você sabe ativar o GPS da cor? Eu chamo de GPS da cor por quê? Porque eu gosto muito de usar o exemplo de uma viagem. Você está numa cidade desconhecida, você não conhece a rua, você não conhece o caminho, você não conhece para onde você vai, você não conhece nada. Primeira vez que você está nessa cidade. O que é muito mais fácil para você? Tentar encontrar sozinha ou ligar o seu GPS e colocar o nome da rua que você quer ir. Qual é muito mais fácil? Acionar o GPS. Da mesma forma que se torna muito mais fácil você chegar no endereço com o GPS ativado, se torna muito mais fácil você chegar no objetivo de cor da cliente com o GPS da cor ativado. Então, o que ele evita ativar o GPS da cor? E já nós vamos falar mais sobre isso, né? O GPS da cor, ele evita você se perder no meio do caminho. Ele evita você ter dúvida no fundo de clareamento e na altura de tom que você vai deixar essa referência. Se for uma opção sua tonalizar, ele evita que você perca tempo decidindo qual é o tonalizante de cara no seu estoque. Sabe aquele momento que você tira a sua mecha? E aí você vai lá para o lavatório e você fica olhando e fala assim: meu Deus, o que eu vou usar nesse cabelo? Então não é nessa hora que você tem que saber o que você vai usar nesse cabelo. É antes de começar a mecha. É de onde você está para onde você quer chegar. Você não sai de uma viagem para conhecer um destino diferente sem saber onde é. Você sabe onde é. E isso é muito mais importante para nós profissionais do que para a cliente em si. Porque a cliente, ela vai sair com o resultado. Só que vai de você se esse resultado vai sair em 3 horas ou em 7 horas. Então, além disso, a gente ainda não está falando de diminuir o tempo para você ter mais tempo livre. Não, também, né? Mas a gente está falando de diminuir o seu tempo para otimizar a sua agenda e você ter mais atendimentos. Porque eu quero que você pense aí agora. A sua agenda está lotada? Ou você tem uma agenda ocupada? Quantas mechas você dá conta de marcar em um dia só? Se você perde 12 horas para fazer um cabelo e você trabalha sozinha, você não vai ter uma agenda cheia, e sim ocupada. Porque existe uma diferença muito grande. Você ocupar um dia inteiro com uma cliente e você ter uma agenda cheia de mechas. Quando eu falo cheia, é 3, 4, 5 por dia, tá? Não é, isso é realidade de alunas minhas. Não é você precisar ter uma equipe para ter o seu salão lotado, não. Não, hoje você consegue sozinha fazer 3, 4, 5 mechas.
Ah, mas é muito fácil falar, né, Débora? Não, não é muito fácil falar. Porque eu escuto muito assim, eu não acredito, não é possível, tal. E eu entendo. Porque talvez, se eu tivesse aí do seu lado, me assistindo, há 6 anos atrás, talvez eu também não acreditaria. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento suficiente para isso. Então eu ficava 2, 3 horas só colocando papel na cabeça da cliente. E isso não é capricho. Ah, eu demoro porque eu sou caprichosa. Não. Isso é falta de domínio da técnica que você usa e conhecimento, e principalmente treino. Isso é principalmente falta de treino. Sabe por quê? Quando você domina uma coisa, você faz ela com muito mais naturalidade. E como que você vai dominar isso? Treinando. Fazendo mais. Ah, Débora, mas aqui no meu salão só aparece progressiva. Não tenho cliente de mecha. Faz um curso bom de mechas. Chama modelo. Chama modelo. Pega uma modelo. Fala, ó, posta. Quero fazer seu cabelo, quero uma modelo para fazer essa técnica. Posta a foto da técnica. Você vai ver se não vai aparecer. Ah, não apareceu ninguém, que elas ainda não têm confiança em mim. Você tem uma tia, você tem uma irmã, você tem uma mãe, você tem alguém, você tem para você treinar. E aí você vai treinando. Ah, mas eu vou perder produto. Você tem 2 opções, ou você vai fazer um acordo com ela para te pagar o custo, ou você vai tirar do seu bolso sim, porque é investimento. E é investimento para você mesmo. Investimento para você mesmo. Então, voltando lá no GPS da cor, como que eu adiciono o meu GPS da cor? Com uma ficha de anamnese. Parece besteira, mas por que que os grandes salões hoje têm uma ficha de anamnese? Primeira coisa, para não se perder. E a segunda coisa, né, como é um salão grande, ele tem uma equipe grande, se um dia um profissional não conseguir reproduzir, o outro vai conseguir reproduzir. Mas, voltando para a nossa realidade de salão pequeno ou com equipe pequena, você faz esse cabelo hoje. E essa é para você refletir. Daqui 3 meses, quando essa cliente voltar para retocar, você lembra exatamente a cor em gramas que você usou? A quantidade que você usou? Quanto você cobrou? Porque eu não sei vocês, mas antes de eu ter essa ficha de anamnese, hoje é um sistema, mas antes era no papel mesmo. Aliás, eu ainda tenho ela de papel e passo para o sistema. Mas a de papel funciona muito bem. Eu até prefiro, para ser bem sincera. Antes de eu ter essa ficha de anamnese, eu me perdia a todo momento. A todo momento eu me perdia. Durante o atendimento mesmo, não precisava nem a cliente ir embora. E pior ainda era quando a cliente ia embora. Quando ela voltava daqui 3 meses e falava assim, Eu quero a mesma cor. e era morena iluminada e eu tinha tonalizado aquele cabelo. E pior ainda quando ela fala assim, olha só, eu Quero a mesma cor, porque olha, ficou perfeito, não ficou nem vermelho, nem dourado, nem frio, nem cinza, ficou do jeitinho que eu sempre quis. E eu, Já olhou para alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Eu imediatamente tenho crise de ansiedade. por quê? Porque eu não vou lembrar. Faz 3 meses, eu já fiz milhares de coisas depois. Mas se eu tenho uma boa organização, eu vou lá, olho o que foi, o dia que foi feito, quanto eu cobrei, quantas gramas de produto eu usei e o que eu tonalizei. E aí eu vou e a técnica, tá? Porque, por exemplo, se você é minha aluna, você tem 17 técnicas. Como você vai lembrar qual você usou? Não vai. E o cabelo já cresceu, já desbotou, já perdeu o desenho. Você não vai lembrar. Então, a primeira coisa é a sua organização.
GPS da cor é a mesma coisa que ficha de anamnese. O que eu preciso, então, Débora, ter na minha ficha de anamnese para me levar de onde eu estou para onde eu quero chegar em menos tempo? No mínimo, tá? Eu vou falar aqui o básico, no mínimo. O nome da cliente, o telefone da cliente, para você, se você precisar fazer um contato com ela, né? O tom natural da cliente, qual é? A técnica que você usou na mecha dela. Quantas gramas de pó IOX você usou? Isso aqui é muito importante. Para quê, Débora? Para duas coisas que eu vou falar. A quantidade de pó que você usou, se você tonalizou, com o que você tonalizou em gramas. Exemplo, usei 10 gramas de 10,21, 10 gramas de 9,89, só um exemplo. Qual tratamento você usou, finalizou? Porque ela pode perguntar quando ela voltar para fazer um outro tratamento aleatório e você querer repetir e não lembrar. Quanto você cobrou dessa cliente? Porque até isso eu esqueci. Quando a cliente voltava, cada vez que ela vinha era um valor que eu cobrava. Porque tem o mínimo e tem o máximo. Mas cada cliente tem a sua média de valores. E eu me perdi até aí. Então, ficha de anamnese, com esses pontos, anotem. E se você ainda não tem uma ficha, pega uma folha de sulfite em branco, mas não deixe de aplicar isso ainda hoje. Agora, na sua próxima cliente. Na próxima cliente, já coloca o GPS da cor. E por quê? Então, depois, tô com o GPS da cor aqui acionado, Débora. Acionadíssimo. Tá aqui, pronto para ligar meu carro e partir para minha viagem. O endereço tá no pente. O que eu faço? Aí você vai definir, então, você vai anotar tudo. Referência da cliente. Qual é a cor que ela quer? Ah, eu não sei. Sei lá, é meio dourado. Tá, dourado eu tenho duas opções. 8 e 9. É um dourado mais escuro? É um dourado mais luminoso? Se for um dourado mais luminoso, altura de 9. Então, vou lá. Fundo de clareamento 9. Por quê? Porque lá no lavatório, eu vou abrir o papel e eu vou saber. Vou tirar o meu... Apertar, né? Não se esqueçam. Aperto o cabelo aqui, ó. A mecha tá aqui, né? Aperto e vejo se pro meu pó sair e vejo se está numa altura de 9. Eu não preciso ter dúvida pensando se esse cabelo chegou ou se esse cabelo não chegou. É aquele tom que eu quero. Tá aqui, ó, no meu GPS. Tá na minha ficha de anamnese. Tirei o cabelo. Reproduzi a técnica. Muito importante você saber também. Isso é uma coisa que acrescenta para você. Qual é o quadrante que a mecha foi feita? E isso você alinha de acordo com a referência que ela te mostrou. Um exemplo. A cliente quer ficar muito loira. Você vai fazer as mechas do primeiro quadrante, ou seja, um eriçado próximo à raiz. A cliente quer mechas, sabe, mais ou menos, com fundo aparente e a mecha aparente, um jogo de luz e sombra, segundo quadrante. Seu eriçado vai começar do meio do cabelo para cima. A cliente quer mais nas pontas, só nas pontas. Terceiro quadrante, coloca o pente e eriça. Aí eu vou ter um cabelo com clareamento maior nas pontas. Então, isso você também precisa saber, porque quando ela voltar, eu quero mais loiro do que da outra vez. Da outra vez eu fiz do segundo quadrante, então essa eu vou fazer do primeiro. Então, tudo isso faz você perder tempo quando você não se organiza. Quando eu tenho a ficha ali, eu já sei, como eu estava dizendo, tirei a mecha lá no lavatório, na altura de 9, eu já sei o que eu vou usar, porque tá aqui, ó. Ó, para me dar esse resultado que a cliente me pediu, na ficha de anamnese eu anotei 931, 912 e 903. Qual que eu tenho dessas três opções? E se eu não tenho, como eu vou fazer para criar uma cor próxima a isso? Então, você não perde tempo. Por quê? Porque você se organizou para isso. E esse é o principal, principalmente na hora da técnica.
Por quê? Porque se você não tá lá anotado o que você quer, se você não tá lá anotado o que você quer, você vai se perder no meio da técnica. E aí, às vezes, a cliente nem quer tanta mecha, mas você ligou um turbo, um piloto automático tão grande, tão grande, tão grande, que você, ó, sai colocando papel e mecha fininha, meio centímetro, meio centímetro. E aí você se perdeu ali, colocou tanta mecha, já perdeu o desenho, já não tá mais aquilo que você queria. E você ficou 1h30 colocando papel sem necessidade. Por quê? Porque você não tem um domínio do que você está fazendo, um controle daquilo que você está fazendo. Não tá ali, ó, com rédea curta naquilo que você está fazendo. Ou então, olha só, você tá lá fazendo a técnica certinho, super concentrada. O telefone toca, é o marido. Oi, amor. Coitado. Nossa, judiação, né? Ah, chegando em casa eu vejo, tá? Ó, tira aí uma carne pra mim pra fazer mistura, tá? Isso, tira uma carne aí pra mim, deixa temperado. Quando você, Tá, tchau. quando você volta pro cabelo, você fala, o que eu tava fazendo mesmo? Onde que eu tava mesmo? Fora o tempo que você perdeu aqui na ligação. Fora o atendimento a cliente que tá pagando esse horário. Esse horário é dela. Ela tá pagando. Então, não é a hora que você está montando mecha, não é hora de você resolver o problema da mistura da janta. Não é a hora de você falar com o seu marido fofoca, quem tem marido, Maria Fifi. Não é hora de você falar para ele da tarefa do filho, não é. Você tem que organizar isso antes do seu atendimento ou depois. Esses 45 minutos você vai ficar colocando papel na cabeça da sua cliente, é você e ela. Concentração no que você está fazendo. Ai, é meu marido, eu já ligo para ele. Olha, profissional. Sabe por quê? Tenho certeza que essa cliente está sentada na tua cadeira, todos os outros profissionais que ela passou, atendeu o telefone e respondeu o WhatsApp durante o atendimento dela. E isso, uma dica extra aqui, já se torna, faz de você diferente, profissional, especialista e especial para ela. Por quê? Porque tratou ela com diferença. Fez diferença para ela. Esse simples detalhe. Meu marido tá ligando, mas depois eu falo com ele, porque agora eu tô em atendimento. Nossa! Quantos profissionais você conhece que faria isso? Responder o WhatsApp. Esse horário é você e ela. Eu tenho tempo para terminar. Eu tenho outra cliente, eu tenho agenda, eu tenho que colocar cliente. Eu tenho que trabalhar. Afinal, você saiu da sua casa, você deixou sua família, você se trocou para ir lá fazer um cabelo? Porque você passa o dia inteiro com ele? Não. Vai fazer um de manhã e 2 à tarde. Para começar. Só com essa organização que eu vou te ensinar aqui, que eu estou te ensinando, eu garanto que você já vai diminuir pelo menos 20 a 30 minutos no seu atendimento. 20 a 30 minutos. Sozinha. Trabalhando sozinha. Por quê? Por que, Deus? Por quê? Por que você deixa para pegar todo o material que você vai usar na hora que a cliente chega? A hora que a cliente está batendo na porta, você está arrumando o carrinho. Você está pegando pó. Aí seu pó é lá do outro lado. Você deixa o pó lá do outro lado. Aí toda vez que você vai preparar produto, você vai lá, anda 1,5 km para buscar o pó. Já perdeu 10 minutos para preparar o pó. Para voltar aqui de novo. Para fazer a mecha da cliente. Fora que você vai lá preparar o pó, já leva o WhatsApp. Aí depois vem falar para mim, ai, Débora, demora 3 horas para colocar o papel na cabeça. Mas a primeira coisa é, eu tenho certeza que se você tirar o tempo que você perde sem acionar o GPS da cor,
na frente do seu estoque, tentando imaginar que cor que você vai usar. Que cor que eu vou usar? Que cor que eu vou usar? Que cor que eu vou usar? Que tom que você vai chegar? Qual a técnica que você vai usar? O que você vai chegar na altura de tom e fundo de clareamento? E essa preparação do pó, no mínimo, 50% do seu tempo está perdido aí. A mistura do WhatsApp do marido, 50% do seu tempo está perdido aí. E um agravante maior ainda do que isso, do que só perder o tempo, que para mim o tempo é valioso, é a cor da mecha da sua cliente. A diferença é que vai ficar a mecha da nuca com a mecha da franja. Porque aqui era 1 hora, aqui você terminou 4. Exagerando, né? Ou não. Depende da sua rotina. Quando você termina aqui tá transparente. A mecha nem aparece mais. Então, para mim, o maior benefício de focar naquilo, diminuir meu tempo, estar presente ali, acionar o GPS da cor, que foi, né, a primeira pauta aqui, primeira dica que eu trouxe. O que mais faz diferença aqui, o maior benefício é a minha agenda, a otimização do meu tempo e o resultado do cabelo da cliente. Porque quantas clientes você tem que o cabelo da nuca dela não cresce? Aí eu te pergunto, o cabelo da nuca não cresce ou ele quebra porque ele fica mais de 3 horas dentro do papel? Ele não cresce ou ele quebra porque ele fica mais de 3 horas dentro do papel com oxidante? Já pensou nisso? Então, o maior benefício é esse. A minha agenda, a otimização do meu tempo, que significa o faturamento do meu salão, e o resultado do cabelo da minha cliente. E claro que fora tudo isso tem técnica, domínio, tudo isso. Quanto tempo faz que eu faço mechas. Mas eu falo para você como mentora hoje, educadora, com mais de 700 alunas, que eu falo para você que é muito mais fácil uma pessoa que tem pouquíssimo conhecimento pegar o fio da meada e fazer uma mecha em 45 minutos em bem menos tempo do que uma pessoa que tem 20 anos de experiência, que está lá na mecha costurada já ali, ó, faz a mecha costurada perfeita, mas demora 3 horas para montar, porque costura só por Jesus, né, gente? É muito mais fácil essa aluna que está crua, praticamente, tem pouquíssimo conhecimento, do que essa outra chegar no objetivo da mecha de 45 minutos. Por quê? Por quê? Porque essa daqui é muito mais fácil eu ensinar ela. Essa aqui tá cheia de vício. Da pega do cabelo, do pente. Não que não mude. Mas normalmente essa profissional que tem 20 anos, ela já vai ter 50, 55 anos de idade. E aí ela já tem um vício maior. Quando ela vê, ela até começa se posicionando, segurando o cabelo, eriçando o cabelo e tal. Aí ela faz as 3 primeiras camadas. Quando chega aqui no meio, ela já volta pro método antigo dela mesma e, ó, taca o pau. Por quê? Piloto automático, vício. Quem já ouviu falar na autoescola que é muito mais fácil alguém passar de primeira, que nunca dirigiu um carro, do que quem já dirige há 10 anos. Por quê? Vício. Então, tudo tem lá o seu jeitinho, tudo tem lá o seu macete. Na mecha não é diferente. Não é diferente. E tudo isso que eu estou falando para você aqui agora, se você se posicionar do início, você vai fazer tranquilamente todas as vezes. Mas se você já tem muitos anos de experiência, você vai ter que parar e lembrar. Eu tenho que acionar o GPS da cor, eu tenho que me organizar, não posso falar da mistura com o marido nessa hora. É ou não é? É aí que você perde tempo. Então, ó, quero falar para você aqui, busca no Instagram, eu vou falar 3 alunas minhas. Deixa eu lembrar aqui.
procura Mayra Lima. Ela é minha aluna, ela trabalha sozinha e ela monta mechas em 45 minutos. Loiras, tá? Maiara Martins, Maiara com Y, tá? Também aluna minha, é especialista em mechas, também executa mechas em 45 minutos. E deixa eu lembrar de mais uma. Nília Figueiredo. Nília, Nillia, Figueiredo. Também é minha expert de 45T, que a gente chama carinhosamente aqui dentro do método, do lado de cá. Essas 3 é só um exemplo para você buscar no Instagram, seguir e se inspirar nelas. E aí eu quero te fazer um pedido. Para no Instagram delas e rola lá para baixo. E vê antes e vê agora. O quanto isso mudou. Então, o que eu tô falando para você aqui não é uma coisa assim que eu vi no YouTube, que eu vi no Google, que se você fizer isso, vai dar certo, cara. Se você fizer isso, vai dar bom. Não, não é no YouTube. É uma coisa que eu aplico no meu dia a dia. E você pode fazer isso aí de onde você está, com a estrutura que você tem, do jeito que você é hoje. Débora, eu trabalho sozinha. Não tem problema. Todas essas que eu citei também trabalham sozinha. Certo? Então, olha só. Tudo isso que eu vou ensinar aqui agora não tira o valor do que eu ensinei anteriormente. O que eu vou falar para você agora é o ponto mais importante da diminuição do tempo. Claro que depois da técnica do desenho da mecha, né? Que tem técnica que demora muito mais, que é o caso da costura, e tem técnica que entrega um resultado mais fácil. Vamos dizer que o que eu vou falar aqui agora é o segundo maior ponto que você pode cuidar aí no seu salão e diminuir mais ainda o seu tempo de montagem. Além de tudo isso. A cliente chegou. Você já tem tudo pronto e organizado no seu carrinho. E na sua bancada. É para isso que ela tá ali. Não é para você deixar o seu celular. É para você se preparar para o seu atendimento. Então, o cliente chegou. Olha só a diferença de um atendimento sem uma organização, ficha de anamnese e GPS da cor, e um atendimento com organização, GPS da cor acionado. Quando você não tem o GPS da cor ligado, você não tem ficha de anamnese, você não sabe quantas gramas de pó você pode deixar pré-preparado para esse cabelo. Sim, você pode deixar o seu pó pré-preparado. E é difícil falar isso sem travar a língua. Você pode deixar o seu pó pré-preparado para o seu atendimento e economizar o tempo que você anda 1,5 km para preparar o pó e ainda responde 3 pessoas no WhatsApp enquanto volta a ler. Se você tem lá na sua ficha de anamnese que da última vez que ela veio, você usou 60 gramas de pó, você pode preparar dessa forma. Deixar eles pré-preparados para o atendimento da sua cliente que está chegando. E aí, olha só que atendimento profissional de especialista, que é válido até cobrar mais por isso. Por quê? Porque você é uma especialista. Você trata a cliente como tal. Olha a diferença da sua cliente chegar na bancada, sentar e tá ali produto preparado para ela e a ficha de anamnese da cliente ali na frente. A cliente senta, tá a ficha dela ali com toda a organização, quantidade de produto, cor utilizada, tá tudo ali organizado. Olha só essa diferença de atendimento. Do que a cliente chegar, você correr, pegar o carrinho, colocar o papel, pegar lá o pó, ir lá preparar, voltar batendo bolo, assim, parece um bolo de fubá, de tanto você tá batendo aquele pó. Coloca ali, aí vai catando as coisas, aí põe o avental. Ai, cadê minha plaquete? Pega minha plaquete. Ai, não tem ninguém aqui pegar minha plaquete, eu vou ter que pegar.
Olha a diferença de você ser organizado. Então, antes da cliente chegar, olha a sua agenda. Ó, pega essa dica. Amanhã, eu trabalho sozinha. Débora, eu trabalho sozinha, não tem tempo de ficar fazendo essas coisas. Amanhã, quem que eu vou atender? Bom, deixa eu pegar minha agenda aqui. Amanhã, eu vou atender a Maria de manhã. Depois eu vou atender a Jéssica e a Meire. Então, vou lá, pego a ficha da Maria, da Jéssica e da Meire. E deixo aqui, ó, no meio da agenda, no dia dela. Maria chegou. Ficha de anamnese da Maria em cima da bancada. Você de avental. O seu carrinho pronto. Com papel, com plaquete, com presilha, com pente. E os produtos pré-preparados, porque você está com a ficha de anamnese da Maria ali, você sabe quanto você usou. O que é o produto pré-preparado? Aqui na minha cumbuca tem pó. Aqui na minha cumbuca tem o pó. Na quantidade da Maria, que eu coloquei aqui para mostrar para vocês. Então, na quantidade da Maria. Normalmente, eu preparo de 20 a 30 gramas a cada preparação, tá? Para quê? Para o meu pó não estufar, para o meu pó não inchar, para o meu pó não perder a força de clareamento, que o meu pó tem uma explosão inicial, ou seja, nos primeiros 20 minutos é onde acontece o maior clareamento do meu pó descolorante. Então, se eu vou lá e preparo 60 gramas de uma vez, eu vou ficar muito tempo com esse pó aqui trabalhando. E depois dos 20 minutos, ele já vai perder a força. Aí você fica se matando na reaplicação. Então, de 20 a 30 gramas a sua preparação. No pote. Vai na loja de cosméticos da sua região e compra um medidorzinho assim, ó. Marcando mls. Olha só. Marcando mls. Medidorzinho simples, básico. Se você preparar 30 gramas, você vai olhar qual foi a preparação que você usou no cabelo dela. Se foi 1 por 1,5, se foi 1 por 2. E isso não diferencia do resultado, tá? O cabelo 1 por 1,5 vai clarear da mesma forma que ele clareia na preparação 1 por 2. Isso é gosto. Como eu gosto de trabalhar, você tem que pensar. Eu gosto do pó mais molinho, eu gosto do pó mais firme. Para essa técnica aqui, eu vou utilizar um pó mais diluído ou um pó mais concentrado. Isso também pode interferir no clareamento do cabelo. Por exemplo, um cabelo que é mais difícil de clarear, se você diluir menos, você concentra o persulfato do pó. Você dilui menos, oxida ele menos. E aí ele clareia um pouco mais do que mais diluído. Então, tudo isso você tem que pensar no seu GPS da cor e anotar até isso. Minha preparação para esse cabelo vai ser 1 por 1,5. Minha preparação nesse cabelo vai ser 1 por 2. Porque nem todo cabelo é ideal que você prepare 1 por 1,5 para clarear mais, para concentrar o peróxido. Um cabelo que você vai fazer mecha do terceiro quadrante, por exemplo, você não precisa fazer a mecha 1 por 1,5. Você pode fazer 1 por 2. E se você preparar ele 1 por 1,5, pelo contrário, ele vai dificultar a sua aplicação. Você vai demorar mais para espalhar esse produto, porque ele está mais duro. Mas se a sua mecha for do primeiro quadrante, que é bem claro e na raiz, ele 1 por 1,5 é muito mais interessante. Por quê? Porque ele está mais concentrado, com menos aplicação, menos produto na aplicação. Você já tem um clareamento maior, e na raiz é muito mais válido que você aplique menos produto. Então, você tenha esse jogo. Não é uma receita de bolo que você prepara 1 por 2 sempre. Não. Pode ter cabelos que você prepara 1 por 1,5, pode ter cabelos que você vai preparar 1 por 2. O que você precisa ter alinhado? Lá na sua ficha de anamnese, lá no seu GPS da cor, porque agora é hora de colocar em trânsito.
Agora a gente está pegando a estrada. Então, olha só, aqui, se aqui tem 30 gramas de pó, e aqui tem pó de verdade, gente. E aqui, dá para ver, né? Se aqui tem 30 gramas de pó, se eu for trabalhar 1 por 2, eu vou colocar aqui 60 ml de OX. Pode tampar, se o seu tiver tampa, e pode deixar sem tampa. Água oxigenada não é acetona. Não vai evaporar. Não vai perder a força. Só vai começar o processo de química quando eu misturar os dois produtos. Enquanto eu não misturo os dois produtos, o processo químico não acontece. O pó vai continuar sendo pó aqui, minha X de 20 vai continuar sendo a X de 20 aqui, com a mesma força. Até porque você não vai deixar esse produto preparado de hoje para amanhã. Você vai colocar ele aqui para você fazer esse atendimento. Agora, meia hora antes, nem isso. Na sua próxima mecha, você vai preparar armadinho lá, tudo de novo. E olha só como que fica a bancada. Olha só como que fica a bancada arrumadinha lá. Na primeira cumbuca tem 30 gramas de pó. Deixa eu baixar um pouquinho. Na primeira cumbuca tem 30 gramas de pó. No primeiro recipiente de AX, 60 ml de AX, um exemplo. Na segunda cumbuca, 30 gramas de pó, 60 ml de AX. Um do ladinho do outro. O pincel também tá ali. Então, acabou meu pó? Acabou o meu pó? Eu vou pegar a outra cumbuca. Peguei a outra cumbuca, que já tá ali pré-preparada. Misturei, mexi, tô pronta pro próximo round. Vamos dizer assim. Tô pronta pro próximo round. Olha lá que bonitinho. Olha a cliente chegando, pegando uma bancada daquele jeito lá e a ficha de anamnese dela do lado. Olha a diferença. O posicionamento. O pó você vai pesar na balança. Pó não tem como medir em ml, tá? OX em ml. Ou em gramas também. Pode ser tudo pesado na balança. Mas aqui você vai colocar em ml. Pó, balança. Olha a diferença daquele atendimento. Olha a diferença de você não precisar andar 1,5 km para preparar o segundo pó. Olha você trabalhando com o pó sempre fresquinho, sempre novinho. Explorando o maior clareamento dele. Explorando o melhor tempo de oxidação dele. Mostrando para sua cliente que você é especialista em mecha, sim. Mostrando para sua cliente que você se preparou para fazer aquele atendimento e que ele vale ser cobrado mais. Não é um atendimento que vale R$180. É um atendimento que vale 400, porque é o seu trabalho. E você leva a sério o seu trabalho. Você não está tropicando no atendimento dela. Você está se preparando para atender ela de forma profissional. E quando ela pensar em te trair, ela vai lembrar que a outra profissional não tem o GPS da cor dela. E se der ruim? Vou ficar quieta aqui mesmo. Tudo isso conta ponto para você. Tudo isso conta ponto para você. Se organize, atenda a sua cliente da forma que eu passei aqui para você. Tenha o GPS da cor. Não tem ficha de anamnese? Não tem desculpa. Não tem desculpa. Pega uma folha de sulfite, escreve de caneta os pontos que eu falei para você. De caneta. Cor natural. Por que cor natural? Para saber se o meu caminho vai ser longo. Se eu vou usar o X1 por 1,5 ou 1 por 2. Referência. Por que referência? Para saber se eu vou fazer a mecha do primeiro, segundo ou terceiro quadrante, a altura de tom que eu vou e o que eu vou tonalizar, para não perder tempo lá olhando o meu estoque como se fosse uma televisão. E já eu vou dar um over delivery aqui dessa aula, um bônus a mais sobre esse ponto do estoque.
O que mais que eu vou marcar? Quantidade de produto. Para quê? Para eu deixar pré-preparado. E o valor que eu cobrei, por quê? Para não me confundir, cobrar cada vez um valor, que isso faz eu perder cliente, e também para eu saber quanto eu posso subir o valor dessa cliente quando eu for alterar o meu preço. Dentro disso, você tem que ter uma margem, claro. E agora a dica over delivery do estoque, quando você tem ficha de anamnese, você consegue ter uma noção das cores que você usa. Porque é ou não é que quando chega o representante lá com aquela cartela, você quer pedir uma de cada cor que você nem usa, nem tem cliente para isso. Nunca usa. Aí você pede lá umas cores tabajara, blonde, umas cores nada a ver e usa sempre 10,2, 10,1 e 9,89. E aí fica lá o seu dinheiro suado, sofrido, trabalhado, parado no seu estoque. Falta de organização. Pede 60 tubos de tonalizante, usa 20, você tem 40 para pagar com o seu lucro. Agora, se você tem ficha, você sabe qual é a cor que você tem que comprar. Você não precisa sair comprando enlouquecidamente. Tenha uma ou outra cor nova só para uma cliente que aparece lá. Mas duvido que você tenha só uma ou outra. Teu estoque deve estar recheado de cor que você não usa. Está até vencendo. Você abre a tampinha assim, a tinta está até preta, oxidada. Você abriu para usar uma vez só, nunca mais. Não gostou, não conseguiu. Então, tenha isso alinhado. Isso faz você economizar dinheiro. E a gente trabalha por amor. Eu amo o que eu faço. Amo, adoro. Amo o que eu faço, gente. Trabalho por amor. Mas nunca consegui pagar um boleto com um abraço. Nunca. Preciso de dinheiro também. Amar o que você faz é ter dinheiro também. Porque não é todo momento que você vai estar lá pensando, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro. Até porque senão a gente não reprova o cabelo no teste de mechas. Mas não paga boleto com abraço. Então se organiza, se valoriza. Mostra para a cliente que você se preparou para atender ela, que a ficha de anamnese dela está ali, que você não é qualquer uma. Você não é salãozinho de portinha. Você é especialista. E tem muita gente no Instagram colocando especialista em mechas que nem é. Que nem é. Então, hoje a cliente está ligeira. Hoje a cliente está esperta. Hoje a cliente senta no seu salão falando para você a técnica que ela quer. Aqui minhas clientes chegam e falam assim, ó, Débora, eu quero aquele loiro 3T que você faz. Para quem não sabe, é o loiro tira, trata e tchau. Que eu e minhas alunas chamamos de loiro 3T, que é sem tonalização. É todo o cabelo que dá para fazer sem tonalização? Não, mas quando dá a gente faz e a cliente ama. Ama. Porque não tem pigmento para desbotar. Então, hoje a cliente, aonde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para você que hoje a cliente sabe o que ela está falando. Ela sabe o que ela quer. Ela sabe distinguir quem é especialista de quem não é. E se você faz isso aqui, e ela chega e vê uma bancada dessa aqui, com um carrinho organizado, você com o aventalzinho pronto, sem atender o WhatsApp para falar de mistura na hora do atendimento dela. Quando você terminar de montar mecha, aí você vai lá no banheiro e fala, amor, tira bife. Mas agora não. Agora você está atendendo uma cliente que amanhã você vai querer cobrar R$400 dela, R$500 dela, R$600 dela, não sei. Antes de você... agora R$400. Por quê? É porque subiu. Mostra para ela por que você vai subir o valor. Quando você subir, ela vai falar nada. Ficha de anamnese, GPS da cor, organização. Agora já. Pelo menos 30 minutos da sua montagem de mecha estão perdidos aqui. Faça isso imediatamente. Imediatamente. E já tenha resultados e já tenha seu tempo bem menor, com muito mais sobra para você ter o seu tempo livre com a sua família ou para você atender mais clientes. Faça isso agora, para ontem, na sua próxima cliente.